Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Primeiramente, peço desculpa, me atrasei 5 minutos, coisa que nunca aconteceu, porque a internet aqui em casa tinha caído. Pois bem, para variar, deixa eu me apresentar. Sou o Hugo Medeiros, editor aqui, o chefe do Coluna Blues Rock, e estou aqui para mais uma Quarentena Sessions. Hoje, gostaria de agradecer a todos que colaboraram, participaram, seja como convidados, seja como espectadores, seja com perguntas, comentários, com o especial Creedence Clearwater Revival, que foi ontem. Foi um especial muito bacana, foram quase 3 horas de programa, foi cansativo, fiquei 3 horas aqui sentado direto, mas foi muito recompensante. Recompensador ou recompensante? Agora eu não sei. Me embolei. Pois bem, quem viu, tenho certeza que gostou. E quem não viu, coloca lá. Coluna Blues Rock 2.0 no YouTube. Além do especial Creedence, que foram 3 blocos, ou seja, 3 lives de 3 horas, 3 vídeos de 1 hora cada. Tenho certeza que vocês vão gostar das outras lives que eu fiz, outros pocket shows que as bandas do Brasil afora fizeram aqui no Coluna Blues Rock. Pois bem, hoje nós temos um convidado, um cara aí que já é experiente na guitarra, um cara que já está na estrada há pelo menos 20 anos. Estou falando de Rodrigo Campagnolo e não Ricardo. Peço publicamente, né, fazer uma correção que hoje cedo, apesar de ter divulgado ontem o nome correto, Rodrigo Campagnolo, hoje, falha minha, eu escrevi e falei Ricardo Campagnolo, perdão. Antes de eu chamar o Rodrigo Campagnolo, só deixa eu dar alguns recadinhos. Hoje, Rodrigo Campagnolo na Quarentena Sessions, sempre 4 da tarde. Amanhã teremos Pablo Fagundes, um grande gaitista lá de Brasília. Quinta-feira teremos Sarah Hogle, uma vocalista, né, uma cantora, se não me engano é da Califórnia, e ela canta muito blues, ela canta muito folk, ela é muito boa musicista. E sexta-feira teremos Kiko Pérez. Kiko Pérez também é um guitarrista aí das antigas, tá aí na estrada aí desde o iniciozinho dos anos 90. Hoje ele está no Nat Roots. Na verdade, ele foi membro fundador do Nat Roots. Ele saiu, entrou numa carreira solo, meio funk, meio rock. Cheguei a ver um show dele de tributo a Jimi Hendrix, sensacional. Ele acabou voltando agora pro Nat Roots. Vamos ver qual vai ser. Morcelli Me Pede e o Special Queen. O povo tem que votar neles. Faz uma torcida organizada aí e manda votar neles. Pois bem, já que eu dei os recadinhos, vou chamar aqui Rodrigo Campagnolo. Beleza, Rodrigo? E aí, beleza? O Ricardo tá aqui do lado, te mandou um abraço. Opa, manda um abraço pro Ricardo, eu não vejo ele há muito tempo, cara. Peço desculpa pelo equívoco de hoje. Tá bacana. Perfeito. Massa. Perfeito. Tô aqui com o Rodrigo e não Ricardo Campagnolo, um guitarrista já experiente, já está aí pelo menos há 20 anos na estrada, e eu li, na verdade eu o conheci há cerca de uma semana, quando ele entrou em contato comigo, mas quando eu fui pesquisá-lo, carreira, trajetória e tal, eu vi que 2 pessoas que eu respeito demais já tinham feito ótimas críticas, ótimas resenhas em relação a ele. A primeira, apesar de eu não conhecê-lo pessoalmente, foi o Regis Tadeu. E o Regis Tadeu, para quem não conhece, é um cara bem criterioso. E assim, quando ele não gosta de uma banda, ele não só fala que não gosta, ele faz questão de pisar em cima, triturar o fígado e cuspir em cima e depois, né, queimar os restos mortais. Ele faz que E nem outro cara, né? Ele pisa e... Exatamente. E o outro que
fez ótimas resenhas para o Rodrigo, foi um grande amigo meu, que eu não o vejo já há um bom tempinho, mas que é o Ricardo Vital, que era da Guitar Player, um cara que eu respeito demais, gosto muito dele, tem ótimos conceitos musicais também, é um bom guitarrista também, tem uma banda lá, a banda Noise, se não me engano, lá de São Paulo. E eu quero começar por aí, Rodrigo. Primeiramente, né, seja bem-vindo, muito obrigado pela atenção, pelo carinho. Eu que agradeço a oportunidade de estar participando da sua live. Nada, aliás, é isso. Quero aproveitar e dar parabéns por todas essas lives que tu tem feito e muito interessante aquela live com o Greg Koch. Porra. Aquilo ali foi muito show mesmo. Pena que o cara não quis tocar. Ele não quis tocar guitarra, né, cara? Genioso pra caceta. É verdade. Pô, o Greg Koch, pra mim, cara. E o Greg Koch, eu fui muito sincero ali na live, né? Eu poderia falar que eu já conheço ele há anos, mas não, eu conheço ele há cerca de um mês. Conheço ele há cerca de um mês, não sei porquê. Eu acabei adicionando ele, que comecei a adicionar geral, né? Aí, num domingo, tipo, acho que era 11 ou meia-noite, eu vi um vermelhinho lá, de live, né? Era o único que estava ao vivo, porque aqui já era noite. Fui. Quando eu vi aquele cara tocando, a minha reação foi... É a mesma reação que eu tive quando eu vi ele também pela primeira vez. Cara, o cara é insano, bicho. Assim, você não tem que falar, bicho. Não tem o que falar. Quem não conhece tem só que escutar e ficar com a boca aberta mesmo. A última vez que eu fiquei assim foi quando eu vi o Scott Anderson com aquelas maluquices que ele faz no braço, né? Mas há muito tempo que eu não ficava assim, embasbacado como eu fiquei com o Greg Koch. Mas enfim, seja bem-vindo. Vamos começar aqui a nossa brincadeira, Rodrigo. Vamos lá. Vamos começar pelas resenhas do Ricardinho, parceiro meu, e do Regis. O Ricardo enaltece seu trabalho, ele fala algo do tipo, ele não solta notas ao acaso, tudo muito bem trabalhado, perfeito, concordo inteiramente com ele. E o Regis, ele fala, tem algo parecido, né, não decorei o que ele falou, mas ele falou, o Rodrigo é o Zakk Wylde brasileiro. E eu escutei o Exit 11, Exit 11, como queira, All Exits Are Closed. Cara, eu ouvi e vi ali muito Zakk Wylde. Então, a Exit 11 foi um dos primeiros projetos assim que eu gravei, né, em um CD, aliás, nós chegamos a gravar 2 CDs e um DVD ao vivo. E tem alguns vídeos no YouTube até desse DVD. Né? E foi com o primeiro CD que eu mandei pro Regis, mandei para as revistas, enfim, e o Regis fez aquele review muito bom, que eu fiquei muito feliz, porque realmente o Regis é um cara que ele fala o que ele acha, né? Então, sim. Ou seja, não tem ali, ele não paga pato para ninguém, né? Sim. Mas realmente, cara, assim, aquele trabalho é bem influenciado assim pro Black Label Society, Disturbed, coisas assim que na época assim eu cresci ouvindo o blues. Ele entrou na minha vida assim um pouco mais tarde, ali, quando eu tinha uns 16, 17 anos. Antes disso eu ouvia bastante rock e heavy metal, né? Então aquele trabalho com a Exit 11 ele é bem isso, né? Eu considero esse trabalho com a Exit 11 o encerramento dessa fase rock metal. Logo em seguida, o que era a ideia da Exit 11, dos riffs e coisas assim, naturalmente virou Electric Blues Explosion depois. Né? Uhum. Então foi isso aí que aconteceu, cara. Pô, o Regis Tadeu falou... Zakk Wylde brasileiro, na época eu já tive cabelo comprido e tal, mas eu tava com o cabelo curto, então foi uma coisa muito legal, porque não tinha nada a ver com a aparência. Eu nunca quis ser o Zakk Wylde naquela coisa da moto e cabelo comprido, coisa assim, não era a minha praia, realmente era um jeito de tocar mesmo, e eu achei muito legal o que ele falou, né? Não, cara, quando eu escutei o Exit 11, e olha que eu não sou metaleiro não, tipo, eu curto algumas coisas, algumas bandas eu curto realmente, tem uma tatu do Motorhead com orgulho, mas eu não sou metaleiro, né? Mas eu curto bandas de metal, assim como curto bandas de rock, de punk e tal. Mas, cara, quando eu escutei aquilo, eu fiquei assim, caceta.
mesmo não sendo metalheiro, eu fiquei assim, impressionado, bicho. Impressionado. Mas já que você falou que você, mais novo, era metalheiro e o blues chegou tardiamente, né? Vamos então caminhar um pouquinho para trás. Certo. Como que a música entrou na sua vida? E quando eu digo isso na sua vida, eu não estou falando profissionalmente, né? Você, o Rodrigo Molecote, irmão gêmeo do Ricardo, o que você escutava? O que você se lembra de quando a música chegou na sua vida? Então, a minha mãe e a minha avó são musicistas, né? Então eu comecei bem cedo. A minha avó foi uma das primeiras professoras de piano da cidade que eu nasci, que é Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. E a minha mãe, ela é regente, né? E também toca piano e alguns outros instrumentos, assim, né? Então eu comecei bem cedo, assim, com 5 ou 6 anos de idade, eu comecei aprendendo piano. E eu toquei piano até mais ou menos os meus 12 anos, né? Piano clássico, né? E eu me lembro, assim, eu tocava bem, tocava Bach, Mozart, Beethoven, coisas assim. Ouvia bastante isso em casa, né? Mas alguns estudos assim do piano eram do blues. E eu me lembro até hoje, assim, foi o nome da música na partitura estava escrito Boogie Woogie, né? E era um blues normal, né? Tipo... Só que no piano. E aquilo já me despertou assim, opa, o que é isso aí que eu não conheço, né? E aí comecei a escutar, meu padrasto tinha vários discos, daí eu comecei a descobrir, ele tinha Stevie Wonder, ele tinha Ray Charles, tinha Beatles também, né? E aí eu comecei a mais ou menos gravitar para esse lado, sair um pouco do clássico e para a coisa do blues, e logo em seguida daí colégio, coisa assim, eu me lembro quando eu cheguei, era na 4ª série, isso em 1984, eu cheguei no colégio e tinha uma classe cravada, assim, com canivete, que a turma da noite, que eram mais velhos, né, eles tinham feito, assim, com canivete, assim, na classe, um V, um H e umas asinhas, assim. E aí todo mundo... E aí um colega meu falou, isso aí é Van Halen. Meu irmão tem Van Halen. E aí, dali desandou, né, bicho? Sensacional. Aí eu descobri Van Halen, AC/DC, e aí eu fui para essa onda do rock, do blues e tal, né? É impressionante, né, cara? Isso aí eu já com outros músicos que estão na guitarra hoje em dia, mas alguns que começaram também estudando piano, né? É impressionante como o piano ele dá um senso de musicalidade diferenciado de todos os instrumentos, né? E uma coisa assim que o piano que deixou, assim, além disso, também o lance da disciplina. Porque minha avó é alemã, né? Então, aquela disciplina alemã, estudar, todo dia tinha o tempo de estudo, uma vez por semana eu tomava lição, e isso não era um fardo para mim, eu gostava disso. E quando eu comecei a aprender guitarra, então foi natural, obviamente eu passava horas e horas e horas e horas por dia em cima da guitarra, com prazer, mas porque eu via resultado, né? Então eu acho que essa coisa também a metodicidade do piano me ajudou também a tocar guitarra. Isso é uma curiosidade minha. Você acha que dentro do rock, o metal é o que tem mais, não vou dizer diálogo, mas é o que mais carrega certas ideias da música clássica? Eu acho que sim, cara. Eu acho que sim. Assim, eu diria até que quando eu comecei a escutar metal, era o Kill 'Em All do Metallica, né? Peace Cells do But Who's Buying do Megadeth, Motorhead. Meu primeiro disco do Motorhead foi Live at Hammersmith, né? Porra, meu também. Então, e mesmo assim, nesse tipo de heavy metal, já dá para notar, não talvez que eles tenham influências por querer, conscientes disso, mas essa coisa da cadência, do número de notas, a repetição dos riffs, né? Os contrapontos, as mudanças de andamento no meio do coisa, eu acho que tem muito a ver assim, com o rock clássico. Não sei te dizer se eu acredito que não seja consciente isso, mas tem muito a ver, sim, e
das pessoas que eu conheço, assim, muita gente que começou estudando clássico, naturalmente eles foram para essa direção do heavy metal, principalmente do heavy metal melódico, né? É, Dream Theater, é, Angra, Halloween, né? Todas essas bandas assim. verdade. Então fala aí agora pra gente, Meu Rodrigo, café. como é que... Valeu. Café, sei. Pior é que é café. Eu já bebi tudo que eu podia beber, eu bebi quando eu era adolescente, agora eu não bebo mais. Boa, tá certo. Eu acho sensacional que ontem eu fiz o especial Creedence e o músico lá do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, ele tá fazendo licor caseiro. Ele falou que vai me mandar uma garrafa dessa. Tô esperando, mas enfim. Licor caseiro, deve ser bom, deve ser bom. Deve ser bom. Mas enfim, você falou aqui da sua formação musical, do que vem de berço, vem do seu DNA familiar. Você Aham. falou da época que veio, que foi se enveredando pro metal. Como que o Isso. blues entrou na sua vida? Você falou que foi com 15, 16 anos. Fala um pouquinho mais de como o blues acabou dominando, a gente pode dizer, a sua Sim. musicalidade. Aham. Foi assim, ó, foi nitidamente ali pode-se dizer assim, no meu aniversário de 15 anos, o meu padrasto me deu de presente o Guitar Shop, do Jeff Beck. Então, ali, apesar de não ser um CD de blues, um Sim, disco, né, na época era vinil, sim. mas tinha muito elemento do blues. E por causa desse disco, e ali eu virei fã do Jeff Beck, né, eu fui atrás dos discos anteriores dele, e aí eu comecei também a escutar, por causa do meu padrasto, que eu falei, né, Ray Charles e Steve Wonder, e ele começou a ver que eu estava gostando disso. Eu não sei se também foi consciente da parte dele, porque eu sei que ele gostava. Desculpa. Então, começaram a aparecer em casa, discos de blues, né? Ele começou a trazer. E foi quando ele trouxe uma fita de VHS, cara, do Gary Moore, Blues Alive. Na verdade, foram duas fitas. Tinha um VHS do Muddy Waters, né? Um show do Muddy Waters, já ele velhinho, assim. E depois, quando ele trouxe o Gary Moore, o Live Blues, aquele, que aí, cara, daí o meu mundo mudou. Porque então, assim, o que, que aconteceu? Eu ouvia bastante o que eu chamo dos quatro cavaleiros do Apocalipse. Yngwie Malmsteen, Steve Vai, Joe Satriani e Paul Gilbert, né? Então esses foram os caras assim que do lado do rock e do metal, os guitarristas que mais me chamaram a atenção, que eu comecei a estudar. Então tinha as videoaulas ali do Paul Gilbert, tinha o Malmsteen, e isso era o que me despertava a vontade assim de continuar e ser um guitarrista. Quando eu vi o Gary Moore, Blues Alive, cara, a primeira coisa que eu naquela época notei foi tipo assim, opa, peraí, esse cara não é que nem esses caras que eu gosto, ele não toca milhões de notas, mas é o melhor timbre de guitarra que eu já vi na minha vida. Isso pensando até naquela época, né? Eu Claro. disse, como pode isso? Como que esse cara não é o Steve Vai, ele não é o Joe Satriani, que até então para mim eram os deuses, o Paul Gilbert. E aí eu digo, tá, mas espera aí, cara, que som é esse? Que é isso que ele está tocando? Que energia é essa? Que vibrato é esse? E aí, cara, eu acho que acredito que dali foi onde cimentou mesmo aquela coisa assim para mim, né? Do tipo assim, e também porque eu comecei a ver que os caras que eu idolatrava, os guitarristas, né, os virtuosos, Uhum. dava para notar em caras como Eric Clapton, Sim. Gary Moore. Também meu pai trouxe, ele tinha o disco do Money and Cigarettes, ele tinha Journeyman, né, do Eric Clapton. Então foram todos CDs assim que marcaram muito. E ouvindo esses caras, eu comecei a ver, pô, mas o Satriani faz aquilo ali. Ó, pô, mas o Paul Gilbert, quando eu comecei a notar, por exemplo, que no solo do Racer X, a parte que eu mais gostava do solo do Paul Gilbert no Racer X era quando ele improvisava um blues. E aí eu comecei a dizer, pô, cara, eles bebem de uma outra fonte. Aí eu comecei a ir atrás dessa fonte. Sim. E aí, cara, que eu comecei a deixar um pouco de lado a coisa do virtuose, né? Tanto que a minha primeira demo tape, que antes do CD da Exit Eleven já tinha aparecido, tinha tido um review na Guitar Player e On e Off,
que era uma revista das antigas, na Rock Brigade, na Road Crew, era uma demo tape, que eu tinha 6 músicas instrumentais. Eu lancei quando eu tinha 17, 18 anos, eu gravei. E eu nem continuei nesse lado, né, da coisa virtuosa. Essa demo tape na capa, eu tô com uma camisa bufante, né, e cabelão, e aquela pose guitarrista, eu sou virtuoso, eu sou o Bach da guitarra, né, mas logo assim o blues também, o que além da música, da sonoridade do blues, a simplicidade do blues. A coisa assim deixou de ser uma competição de guitarra para dar valor para a música, e aí me pegou direto. Você falou muita coisa aqui muito boa. Vamos começar pelo que você falou, senão vou me esquecer. Eu tenho um amigo meu, grande guitarrista aqui do Rio de Janeiro, ele é mais de blues também, e ele até hoje em dia está mais se enveredando pro Delta Blues, né? Acústico, com aqueles arpejos diferenciados, né? E ele falou uma vez para mim, cara, o guitarrista com os fraseados mais carregados de sentimento, ele falando isso, né? É o Gary Moore, cara. Um dos, pelo menos, tá no topo da lista, assim. O Gary Moore é fantástico, cara. É incrível a energia. Não tem como tu assistir o Gary Moore ao vivo e tu não querer parar tudo, pegar a tua guitarra, sentar e tocar, né? Sim. E outra coisa que você falou agora, que você foi largando o virtuose, né? E foi indo mais pro blues, pra simplicidade. Você foi, na verdade, o que todo mundo faz, né? Todo mundo aqui no Brasil, quase todo mundo que não é do sul dos Estados Unidos, vai conhecendo o blues, dando passos para trás, retrocedendo, né? Fazendo aquela pesquisa. Vai voltando para a raiz, né? É isso aí. E parece até uma coisa descabida, assim, né? Porque se tu pensar, todo mundo... A gente busca a evolução, mas nessa parte da música eu acredito que tu só evolui se tu voltar para a raiz, né? Porque senão... o que eu vi, assim, isso eu me dou conta hoje, mais velho, eu consigo me dar conta disso, que na época eu não me dei conta, assim, conscientemente. Mas se tu volta para a raiz, tu deixa de ser uma cópia. Tu encontra o teu jeito de tocar o blues, o teu jeito de tocar a guitarra. Perfeito. Né? Por exemplo, a gente estava falando do Greg Koch. O Greg Koch é um cara que tem assim, muitos elementos dele que eu gosto de usar, mas eu não chego nem perto de tocar o que ele toca e nem como ele toca. Mas o fato de eu gostar e tentar incorporar, eu faço do meu jeito. E aí eu tenho que estar consciente de que, tipo assim, não tem problema eu fazer do meu jeito e não fazer igual a ele, porque ele é ele. O Steve Vai é o Steve Vai, o Malmsteen é o Malmsteen, o Gary Moore era o Gary Moore. Né? O Muddy Waters era o Muddy Waters, o Rodrigo é o Rodrigo. Né? Eu vou tocar do meu jeito. Né? Mas isso aí você vai de convir que isso vem com a maturidade da idade, né, cara? Com o tempo. Sim. Isso aí. Foram muitos anos antes de me dar conta disso. Assim. Uma briga constante mental, assim, sempre querendo ser melhor que os outros. Sim. É verdade. O guitarrista tem essa sina, né? A gente quer sempre ser o melhor que os outros. Sim. Né? Mas eu acho que é o melhor que a gente pode ser. Sempre quer ser melhor que o outro. Né? É verdade, mas eu acho que isso também na vida. Eu vejo muito isso em mim, nessa coisa da crítica musical, né? Quando eu comecei, eu mais jovem, mais moleque, eu queria ser melhor que o Regis Tadeu. Eu queria escrever que nem igual a não sei quem. E eu acabava que eu não tinha uma identidade, eu não colocava ideias minhas, eu era um mero reprodutor, e aquela coisa, a pessoa que quer ser algo, ela não é. Ou ela não é. Tanto é que eu falo do Regis, que ele gosta de espetar o fígado, pisar em cima, ele fez isso comigo algumas vezes, né? E hoje, olhando para trás, eu já falei isso com ele. Eu agradeço, né? Porque se ele não tivesse me dado aqueles toques, talvez eu não teria acordado. Não, eu não tenho que ser o Regis Tadeu, eu não tenho que ser alguém, eu vou ser o Hugo, né? Eu acho isso muito bacana, isso veio com o tempo, é por aí mesmo. E outra coisa que você citou aqui, eu gostei mais da simplicidade do blues. Uma frase, cara, que eu sempre, quando eu posso, eu gosto de botar nas discussões, né? De resgatar, na verdade, foi o que o Big Gilson falou para mim. O Gilson aqui do Rio de Janeiro, o bluseiro,
Conheço. Ele falou para mim, numa das primeiras entrevistas que eu fiz, né? Ele falou, olha, as pessoas acham que o blues, por se tratar de fraseados mais simples, de uma composição mais simples, Aham. ele é um ritmo, ele é uma música fácil de ser executada, mas não é. Ele é traiçoeiro. Ele é muito traiçoeiro. O blues, cara, ele é, na verdade, ele é assim, ele é o estilo musical mais fácil de se tocar errado. Exatamente. Exatamente. Tá? Exatamente. Ele aparenta, mas quando você começa a realmente se aprofundar no blues, você vê que não é assim. Não é assim tão fácil. E não naquela coisa técnica. Porque daí eu acho que foge um pouco da coisa técnica. Porque esses dias eu estava assistindo Pô, no YouTube, cara, o YouTube é uma mágica para quem tem a minha idade, que tu tinha, para conseguir uma videoaula, era cópia da cópia da cópia da cópia em preto e branco do teu amigo, e conseguiu comprando de um cara de São Paulo e pagou o olho da cara. Hoje no YouTube, tu vai lá, tá tudo lá. E eu, cara, descobri uma videoaula do Buddy Guy, cara. Caralho. E aí tava lá olhando, e aí tu vê, cara, ele com aqueles dedão ali, cara, e errando tudo, e o cara pede pra ele, tá, e o que que tu fez aí? E ele não repete igual, cara, entendeu? E aí, eu acho que essa é a coisa, quando a gente fala em simplicidade do blues, que é difícil, não é tecnicamente, é difícil você pegar a sua emoção e passar ela verdadeiramente pra guitarra. Isso que é Perfeito. Perfeito. Às vezes eu me pego assim, sozinho, em casa, tocando, e eu faço coisas assim que nitidamente veio de algum lugar, não sou eu que fiz, veio de algum lugar, e chega no palco, não sai desse jeito. São poucos, eu acho, os músicos que têm essa fluidez de conseguir em qualquer momento, colocar tudo de si naquele momento. A gente está sempre pensando em alguma coisa, sempre bloqueando esse sentimento, né? Então, enfim, divaguei aqui. Mas, entramos num papo esotérico. Mas o blues é bem isso, cara. Ele é uma coisa bem difícil de tocar certo, assim. E se a gente parar para pensar, o Delta Blues, né, quando nasceu aquela coisa, eram aqueles negões esporrando a guitarra, o violão. Porque não tinha amplificação, então eles esporravam, não era um dedilhadinho todo corretinho, era porrada em cima do violão, né? Para fazer aquele violão soar como uma voz, ou no meio de um coro cantando, tinha que sentar a lenha mesmo, né, cara? Exatamente. Você também tem a Electric Blues Explosion, né? A Electric Blues, ela começou em 2006. Tá? E atualmente, como Electric Blues, o projeto ficou engavetado. O que aconteceu? A gente gravou, tem 2 CDs e um DVD também. Parece que é a minha sina. 2 CDs, um DVD, acaba. O que aconteceu com a Electric Blues? Quando eu me mudei aqui para Florianópolis, o projeto ficou na gaveta, porque apesar da Electric Blues ter tido várias formações, né, tanto que o primeiro CD é a formação que mais vingou, assim, mas ela não é a primeira, ela foi ela foi a 4ª formação, assim, que daí ficou e durou quase 8 anos, assim. E já o segundo CD e o DVD era outra formação, ficou só o tecladista. No final, quando eu morava em Caxias ainda, estava só eu, um baterista e um baixista, já não tinha mais o Graziano Anzolin, que é o tecladista, tinha saído. E aí me mudei para Florianópolis, então eu resolvi não continuar pegando outros músicos e continuar com o nome Electric Blues Explosion, né? Então essa é a história da Electric, assim. Ela ainda talvez exista se um dia nós resolvermos nos reunir, aquela formação que deu bem certo, né? Somos todos amigos, não teve nenhum problema, assim, né? A banda não acabou por alguma coisa, simplesmente cada um foi para um lado, eu saí de Caxias e aí a coisa ficou assim, né? Legal. E com a Blues Explosion, vocês puderam tocar, eu acho que algumas vezes, no Mississippi Delta Blues Festival. Cara, então, posso contar uma história rapidinho? Por favor. A história é o seguinte, o dono do Mississippi Delta Blues Bar, que eram 2 donos, o Tô e o Bagoso,
e o Rodrigo Parisotto. Uma vez eu encontrei lá no início de 2006, eu encontrei o Toyo na rua, e ele me disse, pá, cara, eu vou te contar um segredo, ninguém está sabendo ainda, eu vou abrir um bar de blues aqui em Caxias. E eu disse, sério? Então, finalmente eu vou poder fazer uma banda para tocar um blues, mas era o blues que eu gostava, que era Gary Moore, e aí o Southern Rock, Lynyrd Skynyrd, nessas coisas assim. E aí eu comecei tocando, quando ele abriu o bar, eu comecei tocando no bar dele com um Discman, um CD com trilhas, e eu tocava sozinho. Depois eu consegui 2 parceiros, porque estava difícil de encontrar gente. Hoje Caxias do Sul é quase um berço do blues, mas naquela época a galera para tocar o blues mesmo estava difícil de achar. E aí começou, então, em 2006, a Electric Blues por causa do bar, do Mississippi Delta Blues Bar. E logo em seguida ele montou o festival. E eu tive, cara, o imenso prazer de tocar na primeira edição do festival, na segunda, na terceira. Agora eu toquei, eu acho que foram 9 anos eu toquei do festival. Depois, quando me mudei para Santa Catarina, eu não toquei alguns anos, os últimos 4 anos eu acho que eu não toquei. E agora, no final do ano passado, em 2019, eu fiz, junto com o Toyo e o maestro Manfredo Schmidt, da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre e também da Orquestra Sinfônica da Universidade de Caxias do Sul, nós montamos o Blues in Concert. E aí eu voltei a tocar o ano passado na edição 2019 do MDBF, né, Mississippi Delta Blues Bar. Então foram alguns, cara. Vi muito guitarrista legal, vi muito músico bom, cara, conheci. Foi aí então que eu conheci o Ricardo Vital. Né? Ah, foi no festival? Porque o que aconteceu? Eu tinha recém saído uma matéria minha na Guitar Player. Naquela época o Rodolfo Rocha, que é o cara que trabalhava na Guitar Player, ele fez a matéria comigo. E aí eu entrei em contato com o Rodolfo e digo, cara, vai rolar um festival de blues aqui. O festival é legal, cara, tem Magic Slim nesse festival, era o primeiro festival. Eu disse, cara, tu não quer vir aí fazer uma matéria? E aí ele disse, pá, eu não posso, mas, cara, tem um cara aqui que é muito gente boa e tal, vou falar com ele. E aí ele foi, e era o Ricardo Vital, cara. E, legal. Pô, o Ricardo Vital é um cara gente boa pra caramba, além de tocar muito guitarra, cara. Sim. Nossa, cara, foram 2 ou 3 anos que eu encontrei ele no festival e, cara, sempre uma alegria ver aquele cara, sorrisão, sempre feliz. Cara, adoro ele. Faz muitos anos que a gente não se vê pessoalmente, mas adoro ele, cara. Aí que eu conheci o Ricardo. Eu conheci o Ricardo no Festival de Rio das Ostras, também, cobrindo, né, o festival lá. E eu também não vejo o Ricardo já desde 2014, que foi a última vez que eu fui a Rio das Ostras. Pô, cara, 2014, eu acho até que foi antes, cara, que a última vez que eu vi ele, se não foi por aí, se não foi ali por 2014, 2015. Muito legal. E infelizmente, né, o Mississippi de Caxias do Sul fechou. Fechou, cara, fechou a semana passada, eu vi a notícia, e eu sei que o festival vai rolar esse ano, mas a gente tá nessa, assim, inclusive eu vou estar no festival esse ano com o trio que eu tenho aqui em Florianópolis, tocando músicas da Electric Blues, tocando alguma coisa das minhas composições que tu chegou a ver no Spotify, né, em português. Sim. E algumas releituras, assim, a gente toca alguma coisa assim de Philip 6 e umas coisas assim. Né, um blues mais elétrico mesmo, né, por isso que o nome da banda é Electric Blues Explosion. Só que a gente tá assim, cara, como todo mundo, inclusive no Brasil inteiro, tu não sabe se vai voltar, se o vírus vai deixar, se o governo vai permitir, porque é muita gente, né? O festival, o Mississippi Delta Blues Bar dá em torno aí de 7, 8 mil pessoas por dia, cara. Então é muita gente, né? A gente não sabe como é que vai ser esse ano, mas se acontecer o festival, tomara que aconteça, eu vou estar lá, né? Se Deus quiser. Agora, não sendo pessimista, mas sendo realista, infelizmente, o Mississippi aqui do Rio também tá, eu acho, não quero rogar praga nem nada, pelo amor de Deus, mas eu acho que dificilmente ele consegue superar a quarentena. Pois é, cara. O Menina Bar em Londrina fechou, né? Que era um bar também que eu cheguei a tocar lá pô, cara,
Essa coisa do vírus, cara, é chover no molhado dizer, mas está sendo ruim para o músico, para o artista, para o dono do bar, para o dono da casa de show, tá sendo horrível. Tá sendo horrível. Difícil mesmo. Infelizmente. Já que a gente está falando de blues aqui, manda um bluesinho aí pra gente. Mando. Eu vou fazer o seguinte, vou fazer uma capela então primeiro aqui. Vai lá. Uma música da Electric Blues que se chama Strat Too Long. Ela está no primeiro disco. É uma música que até foi muito legal porque no Mississippi in Concert, que a gente fez o blues com orquestra e os convidados, que inclusive alguns caras gringos que vieram para tocar no festival do passado tocaram também com orquestra, foi muito legal. E o maestro escolheu essa música para fazer um arranjo de orquestra, então eu pude tocar essa música com uma orquestra me acompanhando, foi muito massa. Eu vou tocar Strat Too Long, então. Mais ou menos assim. I woke up this morning and look at my side. An empty space, but it feels alright. I was so amazed by this brand new song. I played my step for too long. Oh my darling, she's so fine. You the Lord, listen to the all night long. Oh baby, please, you gotta understand. My heart is beating, but beating for somebody else. I gotta go understand. I do. And I think I got nothing to say. Hey, I love my baby and leave me no harm. I play my step for too long. I was alone by myself for sure. Just to be clear, I don't want this anymore. I was so afraid to be under my chops. I play my step for too long. On and on, I kept playing this song, and I should understand that you have to slip away. Oh, my him, you must be feeling warm, and what you know it is so. I will never let you go. Oh, my darling, she's so fine, and you have loved her. Who is to do her all night long? Oh, baby, please, you gotta understand. My heart is beating, but beating for somebody else. I gotta go understand. I do, and I think I got something to say. Hey, I love my baby, and give me no harm. I play my step for too long. I love my baby, and give me no harm. I play my step for too long. I love my baby, and give me no harm. Yeah, I play my step for too long. Sensacional, muito legal, parabéns. Tá bom. Sensacional, Massa. sensacional, muito legal. Rodrigo, como é que foi? Você que já contou aqui com detalhes, teve a influência clássica da sua família, teve o momento mais jovem que se enveredou pelo metal, entrou pelo blues, aprendeu que o simples, menos é mais, né? Sendo bem direto, menos é mais na guitarra. E isso o André Cristóvão também me falou uma vez. Ele falando, eu mais velho hoje, eu entendo que às vezes não dar uma nota é melhor do que ficar dando uma nota ao vento, né? Eu acho que é bem por aí mesmo. Perfeito. E hoje, né,
você me passou lá aqueles 4 singles que são uma onda mais diferente, né? Não é aquele blues carregado, não é longe de ser aquele metal nervoso, né? É uma coisa mais leve, mais suave. Fala um pouquinho dessa sua, não vou dizer mudança de caminho, não é isso, mas eu acho que temperos diferentes, né? Fala um pouquinho disso. É bem que nem tu falou, não é uma mudança de caminho, né? Não, não. Mas, cara, eu não quero soar assim, como é que eu vou dizer? Achado, né? Não quero soar assim. Mas o cara vai ficando mais velho, o cara vai mudando, entendeu? Os gostos vão mudando um pouco, pelo menos para mim. E eu acho que muita gente às vezes muda e tem vergonha de mostrar essa mudança, de deixar transparecer, né? Eu acho assim, cara, cada um é cada um. Eu, por exemplo, hoje eu não consigo mais escutar Slipknot, cara. Eu escuto um pouco da música e ele me deixa nervoso, ele me desperta sentimentos que já não funcionam mais comigo, não é? Então, e naturalmente eu comecei a escutar outras coisas, a dar mais valor para músicas com vocal, cantadas, e coisa assim. Tem gente que vai dizer, porque o cara vai ficando velho, né? E aí vai ficando... mas, cara, pode ser que sim, não vou dizer que não, né? Mas o que eu posso dizer é, para mim, a minha verdade é essa, né? Eu acho que naturalmente o meu gosto musical foi mudando e eu comecei a querer me expressar de um jeito diferente. Claro. E eu sempre tive assim... mesmo quando eu tinha a Exit Eleven, eu tinha músicas que não serviam para Exit Eleven. Essas músicas, naturalmente, elas viraram Electric Blues Explosion. Durante a Electric Blues Explosion, eu tinha músicas que não fechavam com a Electric Blues Explosion, que era aquela coisa meio Gov't Mule, Joe Bonamassa, não chega a ser um Black Country Communion, mas tinha os teclados, tinha, né? Então, tinha músicas que não fechavam naquele box, porque o povo também tem a mania de colocar tudo num box, né? O que tu é? É blues, rock? Não sei o quê. Eu gosto de... Eu nem diria, se hoje tu perguntar pra mim o que eu toco, eu nem posso dizer que eu toco blues, eu toco música. Sim, claro. Eu toco música, né? Claro. Então, eu tinha algumas músicas, algumas ideias de música que não se enquadravam na Electric Blues. Pela Electric Blues ter ido para a gaveta, eu vi uma certa liberdade de colocar essas músicas, então, de gravar elas do jeito que eu queria. A música, inclusive, Até Amanhã, que está no... Depois até posso tocar aqui, essa eu tenho o backing track. Sim. Boa. Originalmente, cara, essa música, por exemplo, ela saiu de um looping. Eu estava com um delay que tinha looper, de um aluno meu emprestado, e eu fiz um looper para ficar tocando e fiz uma melodia, só que originalmente ela era em inglês. E ela ia ser para Electric Blues, e o pessoal do Electric Blues não gostou muito dela. E ela foi para a gaveta. E aí um dia, cara, eu pensei, por que eu não tento fazer uma... Será que vai ficar muito brega se eu passar essa letra em inglês para o português? Claro que se passar ao pé da letra fica brega, mas eu comecei a pegar o sentido da letra e criar em português e gostei do resultado. E eu disse, cara, acho que eu vou fazer em português. E aí outras músicas assim que eu tinha, que são o caso desses 4 singles que tem no Spotify, eles pintaram dessa onda, de eu dizer, mas por que em inglês, cara? Eu componho em inglês, vai fazer quase 20 anos, não está na hora de repente tentar compor em português, porque em 20 anos compondo em inglês também não foi muito longe a carreira, tu entende o que eu quis dizer, né? Eu não virei o Arthur Menezes, cara, não estou tocando em Los Angeles, entendeu? Eu moro no Brasil, cara, então pensei, se eu quero de repente conseguir alguma exposição, por que não fazer em português? Mas também não queria que fosse uma coisa forçada. Tem que compor em português para tentar tocar na rádio. Não era isso. É só porque o meu interior quis colocar essas músicas em português. E gravei, coloquei no ar, gostei do resultado. E, cara, eu acho que simplesmente é bem isso, sabe? Assim, trocando em miúdos,
o meu estado de espírito atual, a pessoa que eu sou hoje, naturalmente me levou a esse tipo de composição e tal. Mas elas têm elementos de blues, ao vivo, quando toca os solos são maiores, né? Algumas têm espaço no final para o cara poder improvisar, né? Então é isso aí. Eu acho que não perde a essência, mas Claro, não tá fechado naquele box, né? Ah, é blues rock. Ela é ampla, né? claro. É isso aí. Agora você falou do mercado, como é que o seu público reagiu? Cara, eu não tenho um público muito grande, entendeu? Eu tenho, como é que eu vou dizer assim? O meu fanbase é o meu friend base, Aham. né? São os meus amigos. E graças a Deus, cara, eu tive uma resposta boa. Tá? Eu tenho amigos assim que são os meus amigos que são músicos, eles são muito críticos e são muito meus amigos. Então, se eles não tivessem gostado do trabalho, e eles foram os primeiros a ouvir esse trabalho antes de eu colocar no ar, para eu poder ter também uma temperatura, porque às vezes a gente está muito envolvido com o projeto, cada Claro, música da gente é um filho. E claro. todo pai ama o filho, não interessa se o filho é um marginal ou não. Sim. Então eu queria saber se esses meus filhos eram realmente dignos de ir para o ar ou se era coisa da minha cabeça. E eu tive um feedback bem positivo dos meus amigos músicos, que daí me deu confiança também para colocar essas músicas no ar. E, cara, eu vejo assim, até antes dessas músicas, assim, tinha coisa, por exemplo, quando a gente tocou no. Era do Mississippi também, mas eu não me lembro agora o nome do festival, que tocou o guitarrista americano Vastai Jackson. A gente tocou com o Electric Blues antes dele. E eu deixei a minha mulher lá na frente do teatro, com CDs e coisa para vender. E ela me comentou que no intervalo uma mulher foi lá e tem uma música da Electric Blues que chama Better Half, e eu fiz para minha esposa. Eu contei essa história antes de tocar a música. E essa mulher saiu, ela foi lá na frente, no intervalo entre uma banda e outra, e disse, pá, eu queria o CD da Electric Blues. Aí minha mulher perguntou, qual que tu quer, né? E ela disse, eu quero aquele que tem a música que ele fez para a mulher dele. Então isso para mim foi tipo assim, poxa, cara, essa mulher, ela entendeu a letra, mesmo sendo em inglês, ela entendeu a paixão da música. E eu acho que as pessoas estão entendendo as minhas músicas em português, o significado das músicas, não tanto assim se eu estou cantando muito bem, ou se a música tem virtuosismo, ou se a música pode ser uma música de trilha de novela ou não, mas sim a essência da música. E a resposta que eu tenho das pessoas que ouvem no Spotify, as pessoas que se comunicam comigo através de e-mail, ou Facebook, ou até no Insta, as pessoas gostam, cara. As pessoas gostam das músicas e me deixa feliz. Porque, não porque todo mundo, o músico faz música para os outros gostarem, né? Primeiro sou eu que tenho que gostar, e segundo eu espero que as pessoas gostem, senão não tem motivo de estar fazendo e gastando tempo e uma vez se gastava mais dinheiro, hoje o cara consegue gravar em casa. Mas, né, enfim, primeiro isso, o cara faz música para ele mesmo gostar. Mas se tem uma resposta boa do público, pô, melhor ainda, né, cara? E graças a Deus, assim, eu não gosto de usar essa palavra, os meus fãs, entendeu? Cara, não tenho nem 1.000 pessoas inscritas no meu YouTube, cara. Aliás, galera que está assistindo, se quiser se inscrever, pode se inscrever lá no meu YouTube. Mas eu não tenho assim um grande número de inscritos em YouTube ou Instagram, né? Então eu não posso dizer assim, os meus fãs gostam da minha música. As pessoas que ouvem a minha música gostam, vamos dizer assim. Então manda Só uma que dessas aí. meu computador tinha se desligado aqui. Então manda uma dessas aí. Então, vamos mandar essa até amanhã, então. Vai lá. Que é também uma música que eu fiz para minha esposa. Originalmente a letra era em inglês. Essa xícara da Japinha tem água, a outra do Papai Noel é café. Porque café faz mal para a voz. Então, é que nem aquela senhora da Pantera, né? Do tapa da Pantera. Eu tomo um café e tomo uma água. Tomo um café e tomo uma água. Vamos ver. Vamos lá.
UTI. Já brilhava o sol na janela, como um farol. Olhei pro lado e vi você sorrindo pra mim, com seus olhos a dizer, tão simples assim. Eu só quero teu carinho, te dizer bem de pertinho. Quero que o tempo pare aqui, jogar no teu abraço, ficar assim até amanhã. Amanhã de manhã. Tua pele cor de mel, teu cheiro e teu sabor, nos enlaçamos sem pudor, como linha em carretel. Eu só quero teu carinho, te dizer bem de pertinho. Quero que o tempo pare aqui, jogar no teu abraço, ficar assim até amanhã. Eu só quero teu carinho, te dizer bem de pertinho. Quero que o tempo pare aqui, jogar no teu abraço, ficar aqui até amanhã. Obviamente que tem elementos de blues aí no meio, bicho. Óbvio. Tem. Não dá pra negar. Guilty as Não tem como. É, claro. Como é aquela coisa, né, cara? Quando o papo é legal, o tempo passa rápido e a gente nem se toca. A gente já tá quase chegando em 1 hora. E 1 hora, quando bate, o Instagram corta automaticamente a nossa live, né? Então, como a gente já tá se encaminhando pro final, eu vou fazer aquele joguinho que só pode, tem que responder na lata, sem pipocar, tá? Foi, então. Thrash metal ou metal clássico? Desculpa, eu não entendi. Fala de novo. Thrash ou metal clássico? Qual é o primeiro? Thrash metal, tipo Metallica, Slayer. Thrash metal, desculpa. Thrash, Ou eu metal também. clássico. É, Thrash metal. eu também. Boa. Ray Charles ou Muddy Waters? Ray Charles.
Boa. Gary Moore ou Steve Ray Vaughan? Steve Ray Vaughan. Paul Gilbert ou Zakk Wylde? Zakk Wylde. Bluesman favorito? Ou favorito, então, favorito é foda, mas que mais te influenciou, que você mais curte? O bluesman que mais me influenciou, cara, acho que foi Steve Ray Vaughan. Steve Ray Vaughan, ok. E se dos negões mais clássicos? Jimi Hendrix. Hendrix. Disco mais influente, assim, mais importante na sua vida, independente de estilo? Guitar Shop, Jeff Beck. Guitar Shop, Jeff Beck. Descasso mesmo. Tipos de guitarra favorito? Que seja uma guitarra boa e silenciosa. eu gosto bastante de Strato e Tele. São os dois tipos que eu gosto. Eu não gosto muito de Les Paul, não me adapto muito. Legal. Se você pudesse escolher um músico para fazer uma jam session hoje, vivo, claro, não adianta falar de Jimi Hendrix, né? Quem seria? Eu nem queria fazer uma jam com o Jimi Hendrix, né, que negão ia me botar no chinelo. Cara, hoje uma jam session, Greg Koch. Greg Koch? Porra, sensacional. Como a gente está chegando no final, eu não poderia deixar de pedir. Nem que sejam 10 segundinhos, mas faz uma improvisação virtuosa e monstra aí do metal. Do metal? Do estilo Exit Eleven. Vamos lá, então. Rapidinho, tem um perfil que tá aqui. Eu pedi isso. Muito tempo que eu não toco esse tipo de coisa. Eu pedi isso porque tem um perfil aqui que é o Fute Rock, que eles, o nome já diz, eles falam de futebol e rock, eles são mais pro lado do metal. Fica a indicação, fica a indicação em Renato, pessoal do Fute Rock, chamar o Rodrigo Campagnolo, por mais que ele não esteja mais nessa linha do metal, né? Eu acho que ele é um cara que teve uma trajetória aí, hoje em dia nem tanto, mas é um cara legal para vocês conversarem e fazer uma brincadeira aí, que nem ele fez agora. Massa. Vou seguir, certo que sim. Rodrigo, meu irmão, porra, cara, muito obrigado pelo papo, que papo agradável, como eu te falei. Eu que agradeço, cara, muito massa. Papo bom, passa rápido, né, bicho? Cara. Fiquei muito feliz em te conhecer virtualmente, espero que a gente se conheça pessoalmente ainda, cara. Claro, cara, com certeza, assim, agora eu tô conhecendo mais gente aí do Sul, eu já tô eu virei acho que o filho mais novo do Luke the Held, né? Porra! Cara, o Luke the Held é uma das pessoas mais gente boa que eu já conheci na vida, cara. O Luke the Held é um baita cara. Eu também acho, eu conheci ele nessa quarentena e, porra, eu acho que ele já é meu padrinho musical, cara, só pode. Cara, é o tio Luke. É o tio Luke. Cara, quando eu conheci o Luke, né, através do Cristiano Crochemore, né, que é meu amigo dele também. Que é uma outra fera excepcional, né, do blues. Excepcional como pessoa, como guitarrista, como músico, como compositor, foda. Eu tava fazendo uma live, eu bêbado, né, aí o Luke entrou na minha live. Aí a gente começou a fazer live, ele entrou comigo, né, ele ficou tocando violão pra mim, mandando Neil Young, só os clássicos, né, ele ficou tocando comigo, pra mim, né, ele assim, pra mim, de 10h30 a 2 da manhã, sem parar, bicho, sem parar. O Luke é uma pessoa sensacional, bicho. Que massa. Rodrigo, mas eu queria te agradecer de coração, o papo foi maravilhoso e para quem perdeu, ou até para você divulgar depois nas suas redes, acabando aqui, eu vou estar jogando no canal Coluna Blues Rock 2.0, vai estar tudo lá no YouTube, faltam 20 segundos que o Instagram tá me avisando. Abração, irmão, sucesso aí. Muito obrigado, valeu todo mundo que estava aí assistindo e vamos em frente. E usem máscara, lavem as mãos. Porque não é só uma gripezinha. E, por favor, Fute Rock, chama o Rodrigo, que vai ser do caralho, hein? Fui! Fute Rock, valeu!